Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo divergência, declaro aprovada a ata. Registro que recebi na condição de presidente da turma um cartão de agradecimentos do nosso vice-presidente Ricardo Moalen pelos votos relativos ao seu aniversário. Algum registro? Sim, presidente. Pois não. Hoje, o desembargador Jorge Berg estará recebendo o título da cidadania honorária de Belo Horizonte, às 19 horas. Então, constar o nosso registro e os votos ao desembargador de parabenizá-lo por essa tão alta honraria. E também, amanhã, a desembargadora Adriana Goulart de Sena Orzini recebe em Brasília, deixa eu ver direitinho, medalha da Ordem do Médico Judiciário do Trabalho do TST. Então, também encaminhar a desembargadora os nossos votos de parabéns, porque e não só enobrece a pessoa da desembargadora, mas também o nosso tribunal. Além disso, temos aniversariantes no dia 11, próximo agora, a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza Rosângela Pereira Bering, titular da Vara de Conselheiro Lafayette. E no dia 12, o desembargador Paulo Chaves Correia Filho, e no dia 15, o desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Os nossos votos de muita saúde, paz e que continuemos privando da companhia deles por muitos e muitos anos. Decisão da Procuradoria, dos advogados. Pessoalmente. Obrigado, senhor. Pois não. Então, a secretária para o pregão, com observadas as preferências regimentais. Processo adiado da sessão anterior, com sustentação oral. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila, número RO 10.647-59/2015. Está presente doutor André Schmidt Brito, pela reclamada. Vossa Excelência já fez a sustentação? Não. Foi lida a conclusão do voto? Não, porque não tinha doutor Frederico, a sentença era doutor Frederico. Pois não. Aí Quem não é o tinha. relator? É o desembargador Tibau? 10.000 e quanto? 647-59, é um dos PJR. adiados. Se quiser. Senhor presidente, conheço do recurso interposto pelo reclamante e pela testemunha Luiz Fernando dos Santos, no mérito do provimento parcial para excluir da condenação a multa aplicada à testemunha, para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de horas extras pela aplicação do adicional de 60%, ticket de alimentação, multas convencionais, conforme se apurar em liquidação, observados os critérios estabelecidos nos instrumentos coletivos e o período de vigência de cada um deles, autorizando-se a dedução dos valores pagos sob o mesmo título. Incide em juros e correção monetária na forma das súmulas 200 e 381 do TST e da OJ 302 da SDI 1 do TST. Autorizam-se descontos fiscais e previdenciários, observada a súmula 368 do TST. Habita a condenação o valor de R$10.000, com custos no importe de R$200 pela reclamada. E determina a expedição de ofício ao Ministério Público, acompanhado de cópias extraídas dos autos, para a instalação da devida ação penal em relação à testemunha Luiz Fernando dos Santos por incursão no tipo penal do artigo 342 do Código Penal. É o voto, senhor presidente. Pois não, doutor. Eminente desembargador presidente, ilustres componentes da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. A proposição de voto do eminente relator, ela acolhe o recurso obreiro para condenar a reclamada em diferenças salariais em razão do adicional de 60%, que é pleiteado em razão de aplicação de normas coletivas diversas daquelas que foram aplicadas.
O reclamante é motorista e, como tal, ele se enquadra na categoria diferenciada, como dito pelo artigo 511, parágrafo 3º. A questão aqui é exatamente aquela questão de cancelamento da OJ 315 e da 419. A reclamada é uma usina de cana-de-açúcar, e essas OJs foram canceladas exatamente pelo entendimento atual do TST de que se aplica a esse motorista os instrumentos da categoria diferenciada e não não seriam enquadrados como no entendimento antigo como rurícolas. O que chama atenção também é que o reclamante ele não se resigna, ele durante todo o pacto ele se aproveitou da outra convenção e nesse momento no processo ele pede aplicação de norma diversa, pincelando apenas esse benefício que seria um adicional superior e também a multa normativa. Então, com a devida vênia da proposição de voto do eminente relator, em se enquadrando o reclamante como categoria diferenciada, observando o artigo 511, parágrafo 3º, e o cancelamento da OJ 315, que previa anteriormente que o motorista era enquadrado como mural da empresa da rurícola, da agroindústria. Então, o que se espera é que, com a devida vênia, não seja acolhida a proposição de voto do eminente relator, para que seja, nesse aspecto, mantida a sentença do doutor Frederico. É o que se espera. Relator? Senhor presidente, não tem mais nada a modificar em relação ao voto. Eletrônico. Segundo votante? Eu acho que eu entrei, né, nesse caso, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao ilustre relator, mas eu tenho divergência justamente quanto ao enquadramento sindical. Veja bem, o reclamante ele era tratorista e ele era motorista profissional. Então, no meu entendimento, ele é pertencente à categoria diferenciada e, mediante o cancelamento das OJs 315 e 419, ambas da SDI 1 do TST, que antes classificava o motorista pela atividade preponderante do empregador, inclusive quando rural, eu entendo aplicável às normas coletivas que a empresa cumpriu com relação ao reclamante. Portanto, entendo que a sentença de origem o enquadrou corretamente e, no meu entendimento, com isso ficam prejudicadas as pretensões de se condenar a reclamada ao pagamento de participação nos lucros de 2014, o ticket de alimentação, as multas normativas e as diferenças de adicionais de hora extra por existência de percentuais superiores a 50%. O recurso é só do reclamante? Não, senhor, o recurso é de ambos. Não, o recurso é do reclamante com relação ao enquadramento e me parece que tem testemunha, não? alguma coisa da recursos. reclamada. São três recursos. Do reclamante e da testemunha. É isso? Da empresa também. E quanto ao recurso da testemunha, Vossa Excelência acompanha o relator? Com relação ao recurso da testemunha, eu estou acompanhando. A minha divergência é só contra o enquadramento sindical e as suas repercussões. Desembargadora Camila. Eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar a divergência lançada pela segunda votante, porque realmente o reclamante é motorista profissional, portanto, pertencente à categoria diferenciada. Entendo como o juízo de primeiro grau que as normas aplicáveis são pertinentes ao acordo que foram aplicados. Então, estou pedindo vênia ao relator e acompanhando a divergência lançada pelo segundo votante. A desembargadora Emília fica como redatora? Não, eu faço adequação. Faz? Então, fica proclamado que deu-se provimento ao recurso da testemunha para expugir a multa, não é isso, desembargador Milton? Isso. E negou-se provimento ao recurso do reclamante. E, quanto ao oficiamento ao Ministério Público, fica mantida a decisão também do relator. Vencido o relator, que dava parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada em diferenças de horas extras e reflexos e multas convencionais. Não é isso, desembargador Milton? Na verdade, tudo que envolve
a possível aplicação, né? O provimento que Vossa Excelência dava... O enquadramento sindical é justamente em relação a diferença de horas extras e multas, a né? diferença do adicional de 60%, ticket de alimentação, LR. multas convencionais. Então, praticamente, cai tudo, né? O recurso do reclamante, então, é improcedente, totalmente. Então, que dava provimento parcial ao recurso do reclamante. Não fala em quê, não. Então, fica proclamado esse resultado. Processo seguinte. Deixa para depois. Processos físicos, sustentação oral. Número 5 da pauta, RO 308-2008-007, relatora, desembargadora Camila, revisor, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 5, está presente Dr. Tiago Musi, pelo terceiro agravado. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o agravo de petição interposto pela União Federal. No mérito, nego o provimento ao apelo. Custas no importe de R$ 44,26, isenta a União na forma do artigo 790-A, inciso 1, do mesmo diploma legal. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Vossa Excelência aguarda a eventual divergência? Eu, como revisor, estou de acordo. Terceiro votante é o desembargador Tibau. Isso, de acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Número 13, RO 1213-2012-002, relatora, desembargadora Camila, revisor, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 13, doutor Tiago está presente pelo recorrente. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por João Luiz Tito Borges. Acolho a preliminar suscitada para declarar a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão, especialmente no que se refere ao tema da interrupção da prescrição, como se entender de direito, prejudicada a análise do mérito do apelo. Vossa Excelência aguarda eventual divergência. Eu, como revisor, estou de acordo. Também de acordo. Assim fica proclamado o resultado. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. 46, RO 212-2015-108, relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 46, inscrito Dr. Miguel Moraes Neto, ausente. Há divergência? Senhor presidente, pela ordem, Pois não. Esse processo tem discussão sobre o divisor 150. Mas não há desistência, porque Sim, nós temos sim. nos deparado com... Sim. Vai sair. Agora, eu até ia perguntar a Vossa Excelência, porque eu entendi de um voto de Vossa Excelência eletrônico que teria sido cancelada a suspensão nesses casos. Não é isso? O divisor 150 ainda está pendente de julgamento do TST. Então fica o julgamento desse caso sobrestado. R$ 65, RO 1299, 2014-102, relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 65, está presente doutor Ulisses Gontijo, pela recorrente. Eu estou conhecendo do recurso, salve quanto a tópicos que eu destaco aqui em face da preclusão. E no mérito dou-lhe parcial provimento para diminuir para R$ 11.500 a indenização por danos materiais. Reduzo as custas para 410, agora sobre R$ 20.500, autorizando a reclamada a obter, junto à Secretaria da Receita Federal, a devolução do recolhido a maior.
e determinam ainda o oficiamento a propósito. Eu lhe dou a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, boa tarde. Terceira turma, ilustre representante do Ministério Público, servidores da Justiça, colegas aqui presentes. Senhor presidente, gostaria de saber, antes de sustentar, se há divergência. O senhor vai ter que arriscar, doutor. O senhor aguarda uma eventual divergência e sustenta depois? Sim. Eu não tenho divergência, não, Nem senhor eu. presidente. Estou acompanhando Vossa Excelência. Então não há divergência, de modo que eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. 71, RO 1933, 2014, 108. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília, número 71. Inscrita, doutora Leila, 7. Ausente. Há divergência? Da minha parte, não, senhor Da presidente. minha Estou de também acordo. não. Então proclamo o resultado nos termos do meu voto. 72, RO 1966, 2013, 134. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília, número 72. Advogada ausente. Há divergência? Senhor presidente, mais uma vez, o senhor me desculpe. Não, Mas aqui eu há agradeço a Vossa ao Excelência. incidente de recurso repetitivo, é a súmula ao J191, dono da obra. O TST suspendeu de novo. Ai, meu Deus do céu, que saco, hein? Agora Então o fica questionamento é sobrestado. sobre a nossa decisão aqui. Então, é a responsabilidade subsidiária do dono da obra, é exatamente isso que está sendo discutido aqui. Não, eu agradeço a Vossa Excelência. desculpa. lembrando. Não tem nada que Não desculpar. sobrestando. Vai ter que sobrestar. Número 30, RO 2132, 2013, 110. Relatora, desembargadora Camila. Revisor, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 30. Presente, doutor Carime Júnior, pela primeira recorrente. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos. Preliminarmente, indefiro o requerimento de sobrestamento feito, no mérito do provimento aos apelos para absolver os réus da condenação que lhes foi imposta, afastando o reconhecimento do vínculo empregatício entre reclamante e segundo reclamado e excluindo as obrigações de anotar a CTPS e de pagar diferenças salariais, indenização equivalente ao auxílio-refeição, ao auxílio cesta alimentação e a 13ª cesta alimentação, PLR, indenização adicional, multa prevista na convenção coletiva, horas extras, inclusive as decorrentes da supressão do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, e multa por interposição de embargos de declaração protelatórios. Prejudicado o exame do índice de correção monetária aplicável, invertido o ônus da sucumbência, condena a reclamante ao pagamento das custas processuais no importe de R$2.000, calculada sobre o valor dado à causa de R$100.000, isenta, em face da concessão do benefício da justiça gratuita. Faculta-se aos reclamados requererem a devolução das custas quitadas junto ao órgão próprio de arrecadação, após o trânsito em julgado desta decisão, bem como o levantamento do depósito recursal. Eu aguardo eventual divergência, Sim, doutor. senhor presidente. Eu, como revisor, estou de acordo. Terceiro votante. Também estou de acordo. Fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. Boa tarde. No 83, AP 834, 2011, 055. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília, número 83. Inscrito, doutor José Caldeira Branch Neto. Ausente. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. 55, RO 627, 2014, 002. Relator, desembargador Bozon. Revisor, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília, número 55. Presente, doutor Paulo de Tarso Bueno, pela primeira recorrente. Eu conheço dos recursos, salvo da tese empresária de validade das normas coletivas que autorizaram a redução, fracionamento do intervalo intrajornada por ausência de interesse recursal. E no mérito, dou-lhes provimento parcial.
ao da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, ao do reclamante para acrescer a condenação adicional pelo trabalho extraordinário sobre horas destinadas à compensação e horas extras intervalares, desautorizar compensação de horas extras com folgas, integrar R$ 300 ao salário do autor, condenando a reclamada ao pagamento de reflexo em repouso, férias, 13º, salário e fundo de garantia. Determinar a restituição de valores descontados a título de contribuição confederativa. Deferir diferenças de fundo de garantia relativos ao período de março de 2007 a 17 de setembro de 2012. Tudo nos termos do corpo do voto. Invertidos os honorários, o encargo relativo aos honorários periciais, que ficam reduzidos a R$ 1.000 e serão quitados na forma da resolução 66 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Faço a declaração da natureza das parcelas e acresço ao valor arbitrado da condenação a quantia de R$ 12.000 com custas adicionais de R$ 240, ainda a cargo da reclamada. Lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente e demais componentes da turma. Além do provimento que foi dado no recurso da empresa, em relação ao adicional de insalubridade, a mesma ainda requer um alongamento desse provimento. Primeiro, em relação à questão do checklist, um período muito grande, de 30 minutos, pelo que foi entendido pela instância inferior, data vênia não se justifica. Essa checklist já foi batida e rebatida. Aqui é simplesmente uma passagem, o motorista dá uma volta em volta do carro, dá uma conferida e sai. Data vênia, 5 minutos para isso é mais que suficiente. Em relação à questão dos uniformes, foi mantida também a decisão. R$ 395 por ano para comprar sapato e cinto e meia preta. Apesar das testemunhas terem sido um tanto contraditórias a respeito disso. A testemunha do reclamante, apesar de falar que a empresa exigia meias e sapatos pretos, cinto preto, falou que já viu lá muita gente de sapato marrom, meia marrom. Data vênia, não há como se alegar uma obrigatoriedade de uma coisa que realmente não é obrigada. E a testemunha da empresa falou que, inclusive, vai de tênis, que não existe essa obrigatoriedade. Mesmo assim, ainda o valor de R$ 390 por ano, ainda que tivesse que comprar um sapato e um cinto, isso aí seria realmente um valor bem absurdo. E, finalmente, em relação à questão dos danos morais também, a questão dos banheiros. Engraçado, esse caso do banheiro lá no Hospital da Baleia, tive semana passada um processo lá, na realidade 2 processos na 9ª turma. E no primeiro, o mesmo advogado requeria que o adicional de insalubridade para o seu cliente, alegando que ele fazia limpeza do banheiro. No outro processo, esse mesmo advogado requeria o dano moral porque o banheiro não tinha quem lavasse. Então, data vênia, essas alegações são contraditórias e essa contradição voltou a ocorrer nesse processo, que uma testemunha falou que existia um faxineiro para limpar o banheiro, a outra testemunha falou que não existia, fala que não existe banheiro. Data vênia, esse assunto já é até cansativo, portanto, que tem se reiterado aqui, mas data vênia não há como acreditar nessas testemunhas. Mesmo porque extremamente subjetiva alegar, por exemplo, que um banheiro está sujo, que um banheiro está mal cuidado. Data vênia, para haveria uma situação dessa, precisaria, no mínimo, de um perito, uma pessoa isenta, para conferir realmente essas condições. Isso aí não basta que uma testemunha chegue e fale que o banheiro é sujo. Data vênia. Então, diante disso, pede-se que seja alongado aí ao provimento, ao recurso da empresa em relação aos uniformes, aos danos morais e a esse checklist. Obrigado.
Eu, quanto à matéria fática, dificilmente modifico a avaliação feita em primeiro grau. Eu sou muito atento ao princípio da imediação. Agora, no que toca ao arbitramento do valor dos uniformes, eu verifiquei aqui que a sentença se baseou em um orçamento constante dos autos. Então, em suma, eu mantenho o meu voto. O revisor é o desembargador Tibau. Eu estou de acordo, acompanho Vossa Excelência. Terceiro votante. Também acompanho, senhor presidente. Então, fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. 69, AP 1761-2012-028, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília, número 69. Inscrito, doutor Renato Léo, ausente. Há divergência? Da minha parte, não. Então, fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. 26, RO 1933-2014-098, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 26. Inscrito, doutor Pedro Henrique Fernandes, ausente. Há divergência? Vossa Excelência... Não, é a minha antiga. divergência é antiga. O voto, Já foi o voto já foi adequado justamente à minha divergência. Então, eu estou de acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Inscrições feitas na sala de sessão. Tem não tem, não. Tá certo. Número 85 da pauta, RO 773-2014-103, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 85. Está presente doutora Christian Marques, pelo terceiro recorrente. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Qual que é o número? 85, da pauta física. É o último da pauta física. PJE. Se Vossa Excelência quiser, eu posso ler a conclusão. Qual que é o número dele? O número é 773/2014. Achei. Primeiramente, registro o recebimento de memoriais. Conheço em parte os recursos ordinários interpostos pelas segunda, terceira e sexta reclamadas, deles não conhecendo quanto ao argumento recursal no recurso da reclamada Duratex S.A., relativo à regulamentação da Lei nº 11.442, de 2007, por ausência de prequestionamento. As teses jurídicas arguídas pela mesma reclamada Duratex S.A. no mesmo tópico recursal da responsabilidade subsidiária por ausência de dialeticidade, conforme súmula 442 TST, quanto à mesma tese jurídica da relação comercial no mesmo tópico recursal da responsabilidade subsidiária no recurso da reclamada ABC Indústria e Comércio S.A., ABC Inco, por novação da lide e por ausência de prequestionamento quanto à tese da limitação da responsabilidade dos sócios cotistas e do sócio-gerente na sociedade anônima. Também não conheço quanto ao tópico recursal da inexistência de responsabilidade subsidiária no recurso da reclamada Semente Selecta S.A. por ausência de dialeticidade, súmula 442 TST. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante e dou provimento parcial aos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas para absolvê-las
da condenação subsidiária que lhe foi imposta pela respeitável sentença, julgando improcedente a reclamação em relação a elas, restando prejudicado o exame das demais questões trazidas em suas razões recursais. Eu voto, senhor presidente. Vossa Excelência sustenta por quem? Pelo reclamante. Então, eu lhe dou a palavra. Bom, primeiramente, em relação, eu peço, em questão de representação, Excelência, um prazo para juntada de subestabelecimento. Fica deferido, 5 dias. Trata de um recurso ordinário interposto em face de uma sentença de 1º grau da comarca de Uberlândia, em que o juiz ele valida o banco de horas e acordo coletivo e julga improcedente os pedidos de horas extras, intervalares, domingos, feriados, horas de sobreaviso, diferenças de adicional noturno, após junho de 2012. Houve impugnação específica do banco de horas e do acordo coletivo de trabalho pelo recorrente em sede de impugnação às contestações e restou demonstrado o trabalho em turno ininterrupto de revezamento, uma vez que o empregado ele dividia-se em turnos hora diurno, hora noturno, alternando-se em semanas, quinzenas, enfim. Típico trabalho em turno ininterrupto de revezamento. E sabe-se que esse turno ele prejudica o metabolismo, seja ele físico, seja as condições de saúde psicológica do empregado. Então, é até por isso que existe uma exigência legal de uma jornada especial para os empregados submetidos em turno ininterrupto de revezamento, que seria de 6 horas, salvo negociação em coletivo. Ocorre que só é válida a limitação e extrapolação dessa jornada de 6 horas até 8 horas, conforme súmula 423 do Colendo TST. E aqui ficou comprovada uma jornada extenuante, superior a 8 horas diárias e 44ª semanais, inclusive tendo trabalho aos sábados, uma extensa jornada de motorista, enfim, sendo totalmente prejudicial a esse empregado. Então, essa flexibilização ela não pode ser admitida uma vez que ultrapassa esse limite de 8 horas diárias. Inclusive, essa matéria ela já é pacífica aqui nesse colendo do tribunal pela súmula 38, inciso 1º. Da mesma forma, não pode-se conceder validade nem ao banco de horas, nem ao acordo coletivo de trabalho, exatamente por extrapolar essa jornada. É uma jornada totalmente diferente dos empregados que têm turno fixos, então tem que se prestigiar essa proteção a esse empregado. Inclusive, o banco de horas, restou demonstrado as folhas 216, a exigência de fornecimento do demonstrativo de saldo que não ocorreu, então, mais uma vez, esse banco de horas não merece ser validado. Por isso, merece reformar a sentença no que tange a condenação da reclamada às horas que ultrapassem a sexta diária e 36ª semanal, além do pagamento aí dos reflexos e diferenças de adicional noturno e horas de sobreaviso. A multa do 477, ela foi julgada improcedente por entender a juíza de 1º grau que houve o acerto dentro do prazo legal, mas a entrega das guias não se deram de forma tempestiva, prejudicando aí, atrasando o levantamento do FGTS, habilitação em seguro-desemprego, motivo pelo qual também merece reforma nesse ponto. A integração de diários de viagem, uma vez que não houve comprovação, prestação de contas das despesas a título dessas despesas, conforme a exigência para que seja declarada a sua natureza indenizatória. As empresas elas não demonstraram que houve essa prestação de contas, inclusive as despesas elas ultrapassavam 50% da remuneração básica, o que permite o reconhecimento da natureza salarial nos termos do artigo 457
da CLT, igualmente os dias trabalhados. Os dias trabalhados ultrapassavam os 18 dias, conforme fundamentado em sentença, motivo pelo qual também ele faz jus a essas diferenças, porque ele não trabalhou somente 18 dias. Os trabalhos em 18 dias foram isoladamente somente maio e junho de 2013. Então, merece essas diferenças. Em relação ao dano moral, a juíza de primeiro grau entendeu que o pedido foi em decorrência de não anotação de CTPS, mas não. O que se está discutindo aqui é o tão famoso dano existencial, que é, no caso, pela causa de pedir decorrente da jornada extenuante, esse empregado ele é ceifado das oportunidades da vida, do convívio social, do seu lazer, enfim, das suas atividades, da sua vida privada. Então, o que se discute aqui é a extensa e sacrificante jornada de trabalho, o que gerou prejuízo na sua esfera existencial, motivo que deve ser merecendo essa reparação a título de danos morais. Em relação aos honorários advocatícios obrigacionais, também foram julgados improcedentes porque o recorrente não cumpriu a Lei 5.584 de 1970 e também por subsistir o ius postulante na Justiça do Trabalho. Mas aqui o que se discute são os honorários advocatícios obrigacionais e não assistenciais. São uma espécie do dano emergente, é um dano material e que merece ser ressarcido, porque senão a gente imporia a esse empregado a diminuição do seu patrimônio ao exercer o seu direito constitucional de ação que se deu por culpa das reclamadas. Em relação à responsabilidade subsidiária dessas reclamadas, restou demonstrado, é incontroverso que esse reclamante prestou serviço para essas reclamadas, através de um contrato de prestação de serviço, de uma terceirização, de um serviço de transporte. É a típica terceirização, é um caso típico de terceirização, em que foi transferido para essa prestadora de serviço o suporte de transporte, como atividade, buscando-se atender a atividade fim das empresas. E essa responsabilidade subsidiária visa resguardar, proteger os direitos que foram violados, os direitos desse empregado em proteção à dignidade humana, em proteção à valorização do trabalho, e também porque essas tomadoras de serviço não comprovaram fiscalização, nenhum zelo pelo efetivo cumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviço, incorrendo em culpa, em vigilando, em eligendo. Sendo assim, merece a responsabilidade subsidiária dessas empresas, dessas tomadoras de serviço, merece ser mantida conforme sentença de primeiro grau. Nada mais. Boa tarde. Eu vou pedir vista dos autos. Então, fica adiada para a próxima sessão, viu, doutora? Não haverá intimação, Ok. não, tá? Obrigada. Boa tarde. Outra inscrição feita na sala de sessão, número 57 da pauta, AP 713, 2014, 181, relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília, número 57. Presente, doutor Felipe Dias, pelo agravado. Eu conheço e nego o provimento. Vossa Excelência aguarda uma eventual divergência? Sim, Excelência. Revisor? Não há. Terceiro votante? Também não há, senhor presidente. Então fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Agradeço. Boa tarde. 39, RO 2734, 2014, 186. Doutora Camila. Aí. Relatora, desembargadora Camila. Revisor, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton, número 39. Está presente, doutor Omar Welter, pelo
recorrente. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Ele está mesmo? Eu não estou vendo. É só assistir, né? Conheço o recurso ordinário interposto por Carlos César de Faria Gonzaga e, no mérito, nego provimento ao apelo. Eu estou de acordo. Terceiro votante. De acordo. Fica proclamado o resultado dos termos de voto da relatora. Processos eletrônicos. Primeiro, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília, número 39 da pauta, RO 11.262-68, 2015. Inscritos, doutor Rafael Mendonça, doutor Antônio Fernando Guimarães, ausentes. Espera aí que vai ter que começar tudo de novo aqui. Deu uma daquelas famosas. Há divergência? Não. Tem a parte, Então não. proclamo o resultado nos termos do meu voto. Número 44, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília, RO 11.882-63, 2015, número 44 da pauta. Inscrito, doutor Fábio Terra, ausente. Há divergência? Não. Não. Proclamo o resultado nos termos do meu voto. Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 2 da pauta, RO 10.053-83, 2016. Inscritas, doutora Isabela Miranda e doutora Camila Silveira. Ausentes. Espera aí. Um minuto. Tem divergência anotada aí? Não, esse não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila, número 13 da pauta, ou 12, depende o processo remanescente, o ROPS 11.629-51, 2015. Eu peço ao relator que leia... doutor Edson? Peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso interposto pela reclamada, no mérito nego-lhe provimento. Pois não, doutor, está com a palavra. Obrigado. Senhor desembargador-presidente, senhora desembargadora, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, a matéria aqui refere-se ao problema do reconhecimento pela doutor juiz da meritíssima vara do adicional de salubridade. Espero a empresa, pedindo bem a sua excelência o relator, que seja provido o seu apelo, uma vez que a empresa sustenta que todos os EPIs necessários foram regularmente fornecidos para o empregado durante o seu contrato de trabalho. É o que se espera e muito obrigado. Relator? Senhor presidente, nos termos do voto, o que consta é que a empresa não comprovou ter fornecido e acompanhado o necessário fornecimento dos EPIs para neutralizar o excesso de ruído. Então, vou manter meu voto. Segundo votante? Eu estou inteiramente de acordo com o relator. Terceiro votante? De acordo. Então, fica proclamado o resultado dos termos do voto do relator. Obrigado, senhor. Boa tarde, doutor. Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 20 da pauta, RO 11.011-53, 2015. Está presente a doutora Mônica Chagas, pela reclamada. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, corrigindo o erro material no decismo,
retificar o percentual arbitrado a título de multa decorrente da oposição de embargos de declaração protelatórios para o importe de 1% sobre o valor dado à causa de R$50 mil. É como voto, senhor presidente. Com a palavra, doutora. Boa tarde, excelentíssimo presidente, senhora relatora, demais membros presentes da egrégia turma. O mandato de segurança em questão discute a não inclusão da função de servente ou de ajudante de obras dentre aquelas que demandam formação profissional para fins de fixação de base de cálculo da cota para contratação de menores aprendizes. Inicialmente, a recorrente ressalta que, ao contrário do que foi consignado na respeitável sentença, é manifesto o interesse de agir da recorrente pela clara configuração do fumus boniuris e periculum in mora. O interesse de agir foi, inclusive, comprovado ante a existência de autuação administrativa em desconformidade com a Portaria 1288 de 2015 e com a inclusão das funções citadas que não exigem formação técnico-profissional na base de cálculo. Finalmente, a recorrente busca a reforma da respeitável sentença no que tange à multa aplicada pelos supostos embargos de declaração protelatórios data vênia. Conforme foi esclarecido nos embargos opostos, a respeitável sentença, com todo respeito, carecia de esclarecimentos em razão da própria fundamentação. O ilustre magistrado, ao entender que não haveriam novas fiscalizações em razão da portaria supracitada, deixou de enfrentar a tese da impetrante, especialmente à luz da atuação que foi realizada em 26 de fevereiro de 2016, ou seja, após a edição da portaria, e que culminou em imposição de multa administrativa recorrente. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a própria autoridade coatora jamais negou a manutenção dessas fiscalizações e autuações após a edição dessa portaria. Pelo exposto, a recorrente pugna pela reforma da respeitável sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela ausência de interesse de agir, devendo ser analisado o mérito do mandado de segurança e extirpada injusta multa por embargos protelatórios. Muito obrigada. Relatora. Senhor presidente, a origem é um mandado de segurança preventivo e, no decorrer, houve edição da portaria que atende integralmente o que pretendem aqui as recorrentes. A alegação de que, depois de editada a portaria, ainda ocorreram autuações, e data máxima vênia, eu entendo que já se transporta para o âmbito do recurso administrativo, que a própria doutora ontem, ao entregar o memorial, afirmou que já está em andamento. Então, para mim, data máxima vênia, eu entendo que o mandado de segurança ele não pode prestar a possíveis descumprimentos em casos concretos, quando hoje o sistema normativo já conta com a regra especial, que é justamente a portaria do Ministério do Trabalho, em relação ao momento em que impetrado mandamos. Então, no caso, eu entendo que não se justifica o receio que as empresas alegam. E, no caso, a violação posterior que foi apontada, para mim, atrai ao manejo de uma medida anulatória específica. Portanto, eu entendo correta a decisão de primeiro grau, por isso apenas corrigir um erro material que também foi alegado no recurso, porque houve um equívoco com relação ao estabelecimento de 2% de multa, quando, na verdade, seria 1%. Portanto, eu estou mantendo... Mas é porque o novo CPC... permite 2. Mas houve um erro material... Eu concordo com a redução, mas será que foi erro material? Foi erro material. Foi, acho que estava escrito 1% e estava o numeral 2%. Tá. A segunda votante é a desembargadora Camila. Perdão. Eu concordo plenamente com a desembargadora relatora. Eu, quando recebi a doutora ontem, eu estava entendendo que o mandado de segurança era para anular a autuação já feita. Não, para evitar. Se fosse para anular a autuação já feita, eu concedia o mandado de segurança. Agora, para evitar futuras eventuais atuações, eu invoco até a OJ 144 da SDI 2,
que eu acho que se encaixa aqui perfeitamente. O mandado de segurança não se presta à obtenção de uma sentença genérica aplicável a eventos futuros cuja ocorrência é incerta. É o caso típico aqui. Não se sabe se o Ministério do Trabalho, diante dessa portaria, vai insistir nessas autuações. Provavelmente não, né? Porque depois veio a portaria. Então, e o recurso administrativo já está. Eu até peço perdão à doutora, porque eu estava entendendo que era para anular, e aí eu daria segurança, mas para esse efeito, eu até divirjo um pouquinho da conclusão, porque o caso me parece ser de impossibilidade jurídica mesmo. Não se pode usar do mandado de segurança para esse efeito. Então, nos termos do... Eu até sugeriria que Vossa Excelência... Eu já anotei, senhor presidente. Porque para mim não veio a anotação, não. Para Vossa Excelência veio. A minha anotação sumiu. Sumiu. Ah, sumiu? Sumiu. Mas no voto de Vossa Excelência apareceu. Apareceu. Mas, enfim, é isso. Eu estou de acordo. Eu só divido um pouco quanto à conclusão, mas nem vou insistir nisso. A multa ficou mantida também, né? Mas agora reduzida a R$500. Tá bom. Muito obrigada. Boa tarde. Tchau. Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 26 da pauta, RO 12.697-52-2014. Número 26. Estão presentes Dr. Lucas de Oliveira pela reclamada e Dr. Wallison Coelho pelo reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, nego provimento ao apelo da reclamada e dou parcial provimento ao apelo do reclamante, para elastecer a condenação ao pagamento como extra de 2 horas por semana, em face da inobservância do intervalo entre a jornada, com reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS mais 40%. Bem como para crescer a condenação, o pagamento de diferenças salariais no período de agosto de 2011 a setembro de 2013, conforme se apurar nos contra-cheques juntados aos autos eletrônicos, tendo como base o salário devido de R$ 2.831,34, com reflexos em horas extras, adicional noturno, férias mais 1/3, 13º e FGTS mais 40%. Eu estou majorando o valor da condenação para R$ 12.000, com custas de R$ 240 pela reclamada. Quem está pelo reclamante? Pela ordem, senhor. Vossa Excelência está com a palavra. Excelência, só uma pequena dúvida. Parece que o julgamento foi provimento parcial. Para incluir 2 horas extras intervalares por semana e diferenças salariais decorrentes de desvio de função com reflexo. Sim, mas me parece-me que a pretensão ela se resume a esses 2 pontos. Melhor para o senhor, mas isso aí não altera nada, não? Ok. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Quem está pela reclamada? Doutor, o julgamento não acabou ainda não, viu? Mas se o senhor quiser intervir, o senhor vai precisar dessa toga, ou beca. A capa preta. Com a palavra, doutor. Bom, por meio da relatoria, cumprimento os presentes. O objeto da reclamada é bastante simples, a respeito das horas extras pela suposta supressão do intervalo entre a jornada e do suposto falso testemunho em que foi determinado uma expedição de ofício tanto para o Ministério Público Federal, bem como a Polícia Federal. O que se percebe da sentença do doutor magistrado é que houve uma condenação por suposta supressão de horas extras, que essa recorrente não concorda. Primeiro porque as provas que estão nos autos certamente demonstrariam o contrário, ou seja, a própria defesa da reclamada. Esses cartões de ponto que foram devidamente juntados, eles corroboram a próprio depoimento da testemunha da reclamada, que é o senhor Newton Roberto Catarino, que diz, abre aspas, que o reclamante, nesta época, tirava um intervalo de 1 hora todos os dias. Segundo, a própria testemunha do autor, de nome Hugo Augusto Tomelin,
informou que, abre aspas, tinha dia que conseguia fazer um intervalo de 1 hora, mas tinha dia que gozava de no máximo 20 minutos de intervalo, porque tinha que voltar para o trabalho, que em média 3 vezes por semana gozava de 1 hora de intervalo. O que se percebe desse depoimento do senhor Hugo é que a testemunha do autor, a primeira testemunha, ele está descrevendo a sua própria jornada de trabalho. Em nenhum momento ele faz qualquer tipo de comentário em relação ao horário de intervalo do reclamante. Então, a testemunha lá, de nome Hugo, ela teceu comentários do seu próprio contrato de trabalho, e não do contrato de trabalho do recorrido. Quanto à segunda testemunha do autor, de nome Renato Reis Padilha, abre aspas, a gente tinha 1 hora de intervalo, mas às vezes não dava para fazer o intervalo, que em média 2 vezes por semana o reclamante não conseguia fazer o intervalo, tanto na função de programador quanto na de expedidor, que como o expedidor era mais raro, ter supressão de intervalo. Ocorre que o depoimento dessa testemunha, Renato Reis Padilha, ele vai de encontro exatamente ao próprio depoimento pessoal do reclamante, bem como da sua primeira testemunha, o senhor Hugo. Essa segunda testemunha, o senhor Renato Reis Padilha, é completamente contraditória. Primeiro porque a testemunha do autor diz, abre aspas, em média 2 vezes por semana o reclamante não conseguia fazer um intervalo, tanto na função de programador quanto na de expedidor, fecha aspas. Ou seja, ele informa que nas 2 funções o intervalo seria exatamente o mesmo. Já a primeira testemunha afirma o quê? Abre aspas. Quanto ao intervalo, esclareceu que se referiu à função de expedidor, e quanto à função de programador, já chegou a ter semana inteira sem tirar o intervalo, mas em média tirava um intervalo de 1 hora nessa função, 1 ou 2 vezes na semana. Portanto, essa segunda testemunha, Renato, ela além de distinguir intervalos para as diferentes funções, e vale dizer que não há qualquer tipo de distinção no depoimento da primeira testemunha, bem como do próprio reclamante, a testemunha o fez tomando por base os intervalos ao longo do contrato de trabalho, não trazendo informações sobre o intervalo do próprio reclamante. E, por fim, em relação ao reclamante, no depoimento pessoal dele, ele informou que de 1 a 2 vezes por semana ele conseguia tirar 1 hora de intervalo. Só que, na petição inicial do reclamante, ele informa que durante todos os dias não usufruía do horário para alimentação e descanso na integralidade. Com efeito, o próprio reclamante ele se tornou contraditório nas suas alegações, uma vez que ele informa de situações diferentes, tanto na petição inicial, quanto se compara ao próprio depoimento dele na audiência de instrução. Então, a tese dessa recorrente é de que o recorrido não logrou qualquer tipo de êxito para comprovar que teve, de forma irregular, seus intervalos para refeição e descanso, ou seja, foram suprimidos. E, nesse sentido, a recorrente pediu que seja provido para julgar improcedente o pedido de horas extras relativo à suposta supressão de intervalo para refeição e descanso. A segunda situação que foi abordada no recurso ordinário foi do suposto falso testemunho cometido pelo senhor Nilson Roberto Catarino. O que se percebe é que esse depoimento da testemunha está completamente em consonância com todas as informações que estão constantes do cartão de ponto que foram enviados pela reclamada. Outra situação, os depoimentos das testemunhas estão contraditórios. Próxima situação, não houve qualquer tipo de acariação das testemunhas para uma conclusão inequívoca e a evidente constatação de que essa ou aquela testemunha tivesse mentido a ponto de gerar o crime de falso testemunho por alguma delas. E, por fim, em relação ao PPP, o depoimento dessa testemunha coincide exatamente com a data constante no referido documento, ou seja, a testemunha afirma final de 2013 no seu depoimento. E a data constante no PPP é 1 de outubro de 2013. Ou seja, não há qualquer tipo de discrepância entre as datas conforme o magistrado constou na sentença. Então, a testemunha consta final de 2013 e o PPP consta como outubro de 2013. Não é discrepância. Portanto, o que se requereu
em relação a essa situação foi que essa egrégia turma cancelasse e anulasse o envio de ofício ao Ministério Público Federal, bem como à própria Polícia Federal, ante a inexistência de qualquer indício de cometimento de crime por falso testemunho pela testemunha da reclamada. Né? Certo é que esse envio desnecessário desse ofício vai ocasionar para a testemunha uma situação completamente desnecessária e um gasto desnecessário que seguramente vai se apurar ao final que não houve qualquer tipo de crime. É o que se espera. Relatora? Senhor presidente, com relação às horas extras, por supressão do intervalo entre a jornada, eu me amparei na prova. E, realmente, o que se apura é que apenas 3 vezes por semana era usufruído o intervalo integral. E, com isso, eu entendi que caberiam as 2 horas extras por semana, porque não se pode falar em supressão parcial do intervalo e o pagamento apenas do tempo restante. E eu mantenho meu voto neste aspecto. E, com relação ao falso testemunho, que o doutor também levanta da tribuna, sobre essa expedição de ofício, eu fico até... Eu nem vislumbro a legitimidade e interesse nessa insurgência manifestada pela reclamada. Isso com base no artigo 18 do CPC 2015. Inclusive porque o juiz determinou que a testemunha fosse intimada do inteiro teor da sentença. Para mim, trata-se de um ato meramente acautelatório, sem conteúdo decisório, portanto, insuscetível de gerar gravame, uma sucumbência apta a desafiar o recurso. Então, com isso, eu não tenho nenhum provimento a dar quanto a esse aspecto. Eu mantenho integralmente o meu voto. Segunda votante. Por todas as razões explicitadas pela doutora relatora, tanto no voto como agora oralmente, eu acompanho integralmente. Eu só divirjo nas diferenças salariais porque a empresa não tinha quadro de carreira, ao que me consta aqui. Então, eu fico vencido nesse aspecto. O senhor gostaria que eu ponderasse a respeito dessa matéria, com vossa excelência, que talvez... Porque o desvio de função, ele foi reconhecido na primeira instância e não houve insurgência da reclamada quanto a isso, não. E no RO do reclamante, por que eu dei provimento? Porque havia uma afirmação na sentença de que não haveria prova do salário pago ao programador de produção. Mas eu apurei que há sim, porque o reclamante foi enquadrado em outubro de 2013 como programador de produção e a sua remuneração foi majorada naquela ocasião de R$ 1.573 para R$ 2.821,34. E isso, para mim, traz a ideia de que existe uma norma interna de natureza regulamentar que estabelece salário nas funções, inclusive estabelecendo a hierarquia. Por isso é que eu acolhi a pretensão do reclamante. É só para esclarecer Vossa Excelência. Mas o que eu entendi que o juiz quis dizer exatamente isso, que não havia quadro de carreira. Né? Quer dizer, pode ser que um determinado ocupante daquela função tenha ganhado isso, mas não há uma norma que obrigue a empresa interna, naturalmente, a pagar o mesmo quantitativo a todos os ocupantes dessa função. De modo que o Datavênia mantém a divergência, mas fico vencido em todo caso. Vencido o terceiro votante quanto ao provimento relativo às diferenças salariais. Então, é o resultado que se proclama. Boa tarde, doutores. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. No processo número 5, RO 10.081-08-2015. Inscrita a doutora Daniela Ferreira pelo reclamante. Ausente. Tem divergência? Não, da minha parte, não. Então fica proclamado o resultado nos termos do meu voto. Uma outra inscrição, número 11 da pauta. Relatora. Não. Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 11 da pauta, RO 10.533-83-2016.
Está presente o Dr. José Jorge Neder, pela reclamante. Esse processo está ligado ao 16 da pauta, que é uma cautelar. Bom, esse é o número 11. E está ligado ao 16. É melhor primeiro o 11, né? Porque aí depois o julgamento da cautelar. Não é isso? Porque geralmente o julgamento do principal prejudica a cautelar. Qual que é o número da principal? RO 10.533-83, 2016. Pela ordem, excelência, é um agravo de petição. Não é RO. É AP, desculpa. Tá. AP traço 97. Vamos primeiro ao AP, desembargador Emília. Primeiro ao AP. Muito bem. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do apelo, que foi suscitada em contraminuta, e conheço do agravo de petição. Não conheço, contudo, do segundo agravo, manejado por contrariar a regra da unirrecorribilidade. Não conheço ainda dos documentos IDs 97 D 318A, BCB 6.800, 2AE 2F 72, 0C 390 e 5A 2CC 66, por preclusão na fórmula da súmula 8 do coleno TST. Rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional suscitadas pela agravante. E, no mérito, nego o provimento ao agravo de petição. Custas pela agravante. Vossa Excelência está por quem, doutor? Pela agravante. E eu lhe dou a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, doutora relatora, demais desembargadores componentes dessa turma, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas, esse processo tem origem na Vara do Trabalho de Três Corações, onde a agravante teve penhorado um bem, não sendo ela parte no processo, mas a penhora recaiu um bem porque o marido dela é sócio minoritário da reclamada principal, razão pela qual ela foi chamada ao processo quando da penhora e designação do leilão, da asta pública. O que se busca, na verdade, excelências, primeiro é reconhecer a condição dela de meieira, sem que ela tenha se beneficiado de qualquer serviço prestado pelo agravado. Até mesmo porque ela tem empresa própria, renda própria, não dependendo de sustento do seu próprio marido. E o segundo aspecto que se busca, esse muito essencial, é que essa penhora recaiu sobre um imóvel onde a avaliação foi feita tão somente em cima da terra nua, sem considerar uma plantação em torno de 100 mil pés de cafés já em produção com 5 anos de idade, com produção mais previsto mais uns 15 anos ou mais ainda. Então, e a avaliação foi feita em 550 mil reais, enquanto que o colega que fez os embargos de terceiro lá na vara de origem apresentou uma avaliação em torno de 1.800.000 reais. Então, não é crível que se permita que um bem desse vá ser levado à asta pública por 500 e poucos mil reais, enquanto o valor dele é infinitamente superior. Esse ano, na colheita de café desse ano, o pessoal está colhendo mais de 10 mil sacas de café, já na primeira etapa. Vossa Excelência, imaginam a produção disso durante 10, 15 anos. Como se permitir que se leve à asta pública um bem avaliado tão somente na terra nua, sem considerar essas benfeitorias? Isso traz um prejuízo muito grande à embargante, aliás, à agravante, de mais a mais, devendo se considerar que a principal devedora do débito, que é a reclamada principal, que é uma mineradora, ela indicou, teve um bem dela que foi indicado a penhora, e o juiz de primeiro grau não aceitou ao argumento de que esse bem estaria com impedimento. Esse impedimento origina-se de uma ação proposta pelo Ministério, pela União Federal,
em cobrança de uma autuação do Ministério do Trabalho, que já tinha sido liquidado, e o próprio juiz sentenciante desse processo determinou à Secretaria do Juízo que oficiasse ao cartório de registro imóvel, que baixasse aquele impedimento. E isso o cartório do juízo não fez. E o próprio juiz se negou a receber o bem, o outro imóvel do principal devedor, como garantia. Razão pela qual o que se vê uma tremenda injustiça que se pratica em cima da agravante, porque ela está perdendo metade desse bem, que já que ela é casada em comunhão parcial de bens com um dos devedores, com um dos sócios da empresa, razão pela qual que se pede que dê provimento a esse agravo para que prejuízo maior não lhe seja causado. Muito obrigado, senhor. Relatora. Senhor presidente, eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu confesso a Vossa Excelência que processo que começa mal não tem jeito de consertar no meio do caminho. Né? O problema é que lá, perante a primeira instância nos embargos de terceiro, não foi apresentada prova qualquer do direito ou da propriedade da terceira embargante. Hoje, o Código 434 do CPC 2015 diz que é nesta oportunidade que devem ser apresentadas as provas, inclusive o rol de testemunha. Então, o juiz de primeira instância julgou com o que ele tinha nos autos. Eu confesso a Vossa Excelência, eu não sei se o recurso é do ilustre advogado que está na tribuna. Esse recurso, sim. Sim, o recurso é muito bom, mas ele não consegue consertar o que começou errado, infelizmente. Eu não tenho como voltar atrás para proporcionar agora a aceitação dessas provas ou retornar esse processo à origem. Portanto, eu, lamentavelmente, vou manter a minha decisão, que é a decisão de primeiro grau. Segunda votante. Eu acompanho integralmente a doutora relatora. Eu não... Data vênia, nesse caso concreto, eu nem veria o que prova produzir, porque a questão da subavaliação do imóvel não pode ser discutida em embargos de terceiro. Isso não é o ponto fulcral não, aqui, não pode. O que me parece é que ela está dizendo que queria ver protegida a sua ameação. Mas aqui há uma antiga jurisprudência que sempre predominou na Justiça do Trabalho, que a dívida trabalhista se presume contraída a bem do casal. Então, não há proteção da ameação, né? Agora, eu sou... acho que a Justiça do Trabalho, às vezes, abusa no sentido de responsabilizar sócios minoritários. Mas isso também não pode ser discutido nos embargos de terceiro. A responsabilidade do marido dessa senhora já foi definida em outro processo. Então, eu não vejo nem em tese como consertar a coisa também data vênia. Então, eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado nos tempos que eu Só voto. pela ordem, eu gostaria de fazer um requerimento a Vossa Excelência, já encerrado o julgamento, que se fizesse constar das publicações o nosso nome, porque eu só fiquei sabendo do julgamento porque o colega me comunicou ontem, lá de Três Corações, porque a publicação saiu no nome do colega que me subestabeleceu. Porque eu vou constar, doutor, mas isso tem que ser feito pelo próprio advogado no PJ. Sim, mas eu requeri isso na petição que fosse assim, que fosse feito. Mas o próprio advogado se inscreve, ele não mais pede por petição. Há um campo próprio para isso, não é isso? Não é para sustentação, não é, Excelência? É para ele receber a publicação. A publicação do andamento do processo. Diretamente? Enquanto o processo estiver no primeiro grau, sim, ele consegue. Aqui no segundo grau, a parte... Então, me dê o nome todo do senhor, doutor. José Jorge Neder. José Jorge Neder. OABMG? 25952. Tá, vai constar da certidão, viu, Muito doutor? obrigado, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Agora tem a cautelar, né? Tem a cautelar. A cautelar ficou prejudicada, né? Ficou. Obrigado, Excelência. Boa tarde.